conceitos iniciais de cinemática, uma partida mecânica. Mecânica. Conceitos iniciais de cinemática. Os dois primeiros conceitos, repouso e movimento. A gente tem a mania de achar que repouso está parado e movimento está andando. Na física, repouso e movimento são conceitos relativos. Repouso é quando a posição desse corpo não se altera em relação ao referencial. E movimento é quando o corpo está em movimento, vai ser quando sua posição se alterar em relação a esse mesmo referencial. Então, para a gente determinar se um corpo está em repouso ou movimento, a gente precisa saber qual é o referencial. A gente tem uma figura aqui de uma pessoa fora do ônibus e outras duas pessoas dentro do ônibus. Se a gente for falar do passageiro, esse passageiro está em repouso em relação ao motorista, mas esse mesmo passageiro de verde está em movimento em relação a quem está fora do ônibus. Aqui é a mesma coisa, a gente tem um trem em movimento. Esse senhor está sentado. Quem está dentro do trem, se estiver sentado ao lado dele, ele está em repouso. Mas para esse observador fora do trem, ele vai estar em movimento. A trajetória. O que é a trajetória? É uma linha que um corpo descreve durante um movimento e também depende do referencial adotado. A gente pode ter mais de uma trajetória para um mesmo objeto ou uma mesma situação. Aqui, se a gente considerar que essa lâmpada está caindo do teto do trem, se a pessoa estiver dentro desse trem, esse trem está em movimento, ela vai ver essa lâmpada caindo na vertical, seria a trajetória branca. Para quem está fora do trem, vai ver essa linha, essa semicurva aqui, essa linha amarela. A mesma coisa aqui. Um avião, quando ele solta uma bomba ou alguma caixa, para quem está no avião, a trajetória é essa linha vertical. Para quem está aqui no solo, a trajetória é essa curva. Aqui a gente está vendo o avião soltando a bomba com a trajetória em relação ao piloto do avião ou ao próprio avião que está em movimento. E aqui um mesmo avião soltando uma bomba com uma trajetória curva para a gente que está no solo ou fora desse avião, em repouso. Ponto material. Para eu definir se algo é ponto material, não basta ele ser grande ou pequeno, precisa saber também em relação ao quê? Quando o tamanho dele é desprezível, eu posso chamar de ponto material. Agora, quando eu tenho que levar em conta o tamanho dele, aí eu já não vou chamar de ponto material, vou chamar de corpo extenso. Uma formiga, ela pode ser ponto material ou não. Se for em relação, por exemplo, uma formiga numa tampinha de caneta, ela ali não vai ser ponto material. Agora, se for uma formiga atravessando uma grande sala, ali o tamanho dela não vai importar qual o tamanho dessa formiga. Então, ali ela é um ponto material. Mesma coisa um carro na estrada. Um carro na estrada, independente de que carro seja, o tamanho dele a gente não precisa levar em conta. Então, esse carro é ponto material. Agora, quando esse carro está dentro da garagem, o que acontece? A gente tem que saber o tamanho dele porque ele já está num lugar menor. Esses foram os primeiros conceitos de cinemática. Agora, velocidade. Aqui a gente tem uma tartaruguinha, velocidade de patins. A velocidade é a medida da rapidez com que um móvel varia sua posição, ou com que um corpo muda de posição. Aqui a gente tem um carrinho e a gente pode observar que a cada alguns segundos aqui está contando o tempo e aqui a distância que ele percorre, Ele vai passando pelos semáforos e vai percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Velocidade instantânea e velocidade média. Velocidade instantânea é aquela que o marcador lá, o velocímetro do carro, vai determinar. Já a velocidade média é uma média que eu tiro entre a distância percorrida, o deslocamento e o intervalo de tempo. Então, o ΔS é o deslocamento desse carro, ΔT é o intervalo de tempo que ele levou para se deslocar, e eu dividindo o ΔS por ΔT, eu tenho a velocidade média. ΔS vai ser o quê? A posição inicial do carrinho aqui e a posição final é S.
Para eu achar o ΔS, vai ser a posição final menos a inicial. O tempo que ele levou para ir de S0 para S vai ser o intervalo de tempo, ΔT. As unidades de velocidade, quilômetros por hora ou metros por segundo. Se eu for converter essas unidades, quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Um exemplo aqui é 72 km por hora, dividido por 3,6, troco de unidade, é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Se eu quiser o contrário, metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Aqui o exemplo, então, os 20 metros por segundo, se eu multiplico por 3,6, vai dar 72 km por hora. Então, aqui tem uma simplificação disso. Quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Obrigada.